Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Como vocês estão? De onde vocês são? Quem quiser comentar aí, pode falar. De onde você está assistindo essa live? Boa noite, quem está chegando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar aí de um assunto. Muita gente não gosta de ouvir, não quer nem saber, não quer perder tempo com isso. Não é assim? A gente vai falar. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Boa noite. Fala pra mim aí de onde vocês são, que a gente já vai começar. O tema de hoje é a maldição da solidão no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Boa noite, Pri. Oi. Boa noite, gente. Boa noite. De onde vocês são? Fala aí pra mim. Ó, Espírito Santo. Isso aí, Viana, Espírito Santo. São Paulo. Legal. De onde mais, gente? Vai falando aí pra mim. De onde vocês são? Só pra gente, ó. São Paulo. Abrir. Aliás, gente, semana que vem temos uma live com convidada. Vai ser minha primeira live com convidada aqui, tá? Priscila Azevedo, do perfil Casando Depois dos 40. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Você que tá aí esperando, principalmente quem tá esperando há muito tempo. Vai ser bênção, ela vai contar a experiência dela. Ela está noiva. Vai ser uma bênção, vocês não podem perder. Já segue ela aí logo, tá? O perfil dela é Casando Depois dos 40. Já comecem a seguir ela logo. Quem mais quer falar de onde é? Vai falando aí. Eu vou ligar o ventilador aqui, gente, que tá quente, hein? Tá quente aí onde vocês estão? Ajeitando aqui as coisas. Boa noite, boa noite. Vamos começar então? Mais alguém quer falar de onde é? Vocês estão tímidos? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre maldição, gente. É um assunto assim meio, né? Às vezes desconfortável. As pessoas não gostam muito de ouvir, mas nós vamos falar, tá? Vamos falar, e nós temos várias coisas para mostrar aqui na Bíblia, ó. Eu tive que fazer até uma, tá vendo? Uma preparação aqui na minha Bíblia. Para poder dar conta de ler tudo que eu quero ler para vocês aqui. Para mostrar para vocês, tá? Então, quem quiser aí pegar a sua Bíblia, a gente vai usar a Bíblia bastante hoje, tá bom? É um estudo mesmo. Ó, eu sou de Minas, mas moro nos Estados Unidos. Que legal. Que legal. Minha família é mineira. Minas Gerais. Mineiruai. Terra boa, muito boa. Quem mais quer falar? Mais alguém quer falar? De onde é? Que eu vou tirar aqui os comentários, porque senão eu não consigo me concentrar, né? Ainda mais que hoje é uma live mais assim de estudo do que de bate-papo, tá? A live da semana que vem vai ser mais bate-papo.
né? Ilhéus, Bahia. Glória a Deus. Olha aí, gente. Que legal. Mas a de hoje vai ter tem que ter uma concentração para você entender, pegar o raciocínio, assista aí do início ao fim para você entender. Salvador, mais um aí da Bahia. Glória a Deus, isso aí. Então, a gente precisa tem que se concentrar aí, prestar atenção para não perder o raciocínio, tá? Então, para você entender, se você pegar só um pedaço dessa live, você não vai entender. Você precisa pegar desde o início, tá bom? E assistir aí e ficar com a gente até o final, tá bom? Então vamos lá, vá orando aí. Vamos orar, né? Eu vou tirar os comentários e a gente vai fazer uma oração assim bem rápida, né? E vamos começar já a nossa live, tá bom? Vou tirar os comentários aqui, só para não ficar me chamando a atenção. Desativar os comentários. Pronto. Ai. Vamos orar então, né? Pai, em nome de Jesus, me coloco agora diante de Ti, Senhor. Me usa hoje aqui como instrumento, né? Para Ti, meu Pai. Para a glória, para a honra do Teu nome. Não deixe de falar besteira. Me ajuda, Senhor, a transmitir a Tua palavra, né? E que vidas possam sair dessa live transformadas. E quem quiser até aceitar o Senhor, quem sabe, né? Se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus pecados, se arrepender e se consertar contigo. O objetivo dessa live, Senhor, o Senhor bem sabe, é o que eu tenho te pedido. Para que o Senhor toque os corações e que nos leve, né? A um arrependimento e uma busca, né? De mais intimidade contigo, para que possamos, de fato, fazer o que é a Tua vontade. E que a nossa vida possa glorificar o Teu nome, possa agradar a Ti, possamos viver para Ti, né? O Senhor morreu por nós e nós queremos viver para Ti. Então eu te peço, Senhor, me usa como canal de bênção nessa noite. Me ajude a falar tudo que eu preciso falar, até mais do que o que eu preparei, conforme for a Tua vontade. E que de forma personalizada cada um entenda aquilo que precisa entender, para a glória do Teu nome, para que haja transformação, para que haja cura e libertação em cada um dos que estiverem assistindo aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? O tema da live hoje é a maldição da solidão no Brasil. E eu quero começar falando, eu tenho até um Reels, né, aqui, onde eu mostro um dado, né, do IBGE de 2021, que no Brasil tem 81 milhões de solteiros. E esse número não inclui nem divorciados, nem viúvos. Então, eu não sei o que você acha, mas assim, eu acho um número espantoso, né? Me parece que o normal são as pessoas se casarem, e não as pessoas ficarem sem se casar, né? Então, esse é um número que me espanta muito. O Brasil hoje, dados de 2022, eu vi hoje no Google, do IBGE, tem em torno de 215 milhões, né, de pessoas. E dados de 2021, né, tinha um pouco menos, provavelmente, a população, 81 milhões de solteiros, né? Aí não sei exatamente a faixa etária disso. E eu não sei vocês, mas eu... A gente conhece tanta gente solteira, claro que algumas pessoas é porque estão ainda muito novas mesmo e tal, enfim. Mas, assim, tá ficando comum a gente conhecer também muitas pessoas mais velhas, né? Solteiras, pessoas que nunca se casaram, né? Pessoas que nunca nem namoraram, né? Nunca tiveram nenhum relacionamento. Ou pessoas que tiveram vários relacionamentos frustrantes, mas casar mesmo nunca se casaram. E ainda tem aquelas pessoas que até já moraram junto, mas não casaram, se separaram, né? Então, existe algo acontecendo, né? Ou deixando de acontecer, né? E o que pode ser isso, né? E aí eu quero comentar ainda, né? Que fora os solteiros, que são solteiros, esses 81 milhões, fora os que são divorciados e os que são viúvos, que, né, estão sozinhos,
ainda temos os que estão casados de fachada, né? Que isso aí a gente sabe que existe também. Então, existem os que estão casados e estão sofrendo de solidão dentro do casamento. Então, assim, não sei você, mas eu não acho isso normal. Isso não é normal. A gente não pode aceitar isso como algo comum, né? Principalmente nós como cristãos, né? Então, a quantidade de gente solitária, de gente se sentindo sozinha, que de fato está sozinha, é muito grande, gente. É muito grande. Quantas pessoas divorciadas você conhece, né? Quantas pessoas viúvas você conhece? Talvez se você for muito nova, talvez você não conhece tanta gente. Mas eu que já tô com 40 anos, eu conheço tanta gente. É tanta gente viúva, é tanta gente divorciada, é tanta gente divorciada, né? Que é assim... Então você imagina, se só solteiros são 81 milhões, né? E ainda tem esse detalhe dos casados que na verdade estão também sozinhos, né? Às vezes estão casados, às vezes até tem casais que você acha lindo, né? E depois acontece alguma coisa e você fica sabendo que na verdade era um casamento que era só de fachada, né? Vamos falar assim para você entender. Não tinha a intimidade do casado, né? Não tinha a intimidade do casado. Então, isso é muito triste, muito preocupante. E nós, como cristãos, nós não podemos aceitar isso, né? O culto de domingo agora, o pastor pregou sobre a intimidação, né, do diabo, né? E a gente precisa se levantar como povo de Deus e exercer, né, isso que ele falou, exercer o poder e a autoridade que Deus nos deu. Né? Nós não podemos simplesmente achar tudo normal, porque crente não é normal, né? Se você entende um pouquinho do mundo espiritual, se você crê que esse mundo, o mundo espiritual, né, é mais real do que o mundo real, você precisa guerrear, você não pode aceitar coisas que acontecem ou que não acontecem e deixar aí Satanás sambar na sua cara, né? E com o povo de Deus. Então a gente precisa exercer a nossa autoridade e buscar a Deus para que situações mudem, para que as coisas mudem, né? Enfim, então aí eu queria comentar o seguinte, né? Tem gente que, nós vamos falar aqui de maldição, e às vezes é uma palavra que as pessoas não gostam muito de ouvir e tudo mais, mas eu queria até falar com vocês uma coisa, né? Que esse perfil aqui é para cristão. Né, mais voltado para mulheres, né? Mas essa live de hoje pode homens, mulheres, enfim, para todos nós. Mas assim, uma coisa que muitas vezes, né, tem gente, eu acho que até crente, né, às vezes não gosta de falar, por exemplo, de demônio, né? E na verdade, tem gente que já fala assim, porque eu não gosto de ficar dando ibope. Tudo bem, mas você só precisa entender uma coisa, né? Demônios são anjos caídos, se você crê que existe anjos de Deus, né, anjos bonzinhos, né, e você crê na Bíblia, e a Bíblia fala dos anjos caídos, né, um terço dos anjos seguiram Lúcifer, então como que você crê em anjo e você não crê em demônio, né, porque são anjos caídos, então, né. E da mesma forma, como que você crê em bênção e você não crê em maldição, né? O que é bênção e o que é maldição, né? Bênção é uma coisa boa que acontece com a gente ou algo ruim que deixou de acontecer, né? Isso é bênção, né? E o que é a maldição? A maldição é algo ruim que acontece ou algo de bom que deixou de acontecer, né? Então, a maldição é isso. Mas eu quero te levar aqui num conceito de maldição como, né, o que a gente vai falar aqui hoje, né, como consequência de pecado, tá? E aí, calma, que nós vamos explicar, vamos falar isso aqui direitinho, porque muitas vezes você vai achar assim, de cara, né, a pessoa revida e fala assim, mas eu não tô em pecado. Eu não estou em pecado e está acontecendo isso comigo, ou não está acontecendo isso comigo. Uma coisa boa que não está acontecendo, uma coisa ruim que está acontecendo.
E aí a gente vai precisar entender aqui direitinho o que é bênção, o que é maldição e sobre essa consequência do pecado, por que isso acontece e tudo mais, nós vamos falar tudo isso aqui. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia para a gente começar, nós vamos ir lá para Deuteronômio 28 só para você entender melhor o que é bênção e o que é maldição, tá? Para ficar bem explicadinho, no que a gente for falando aqui, você vai entender o que eu tô querendo dizer, para depois, lá no final da live, a gente chegar na questão da solidão, da maldição da solidão no Brasil, tá? Eu acredito que você já entendeu que, né, não pode ser normal isso, né? Não pode ser normal essa solidão toda no Brasil, né? Não só com os solteiros, mas com divorciados, com viúvos e também dentro dos casamentos, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha em Deuteronômio 28, né? É uma passagem muito conhecida que fala das bênçãos, né? Lá fala das bênçãos e também fala das maldições, tá? E você que está preocupada que esse texto está no Velho Testamento, calma que nós chegaremos lá no Novo Testamento também, tá? Tá tudo anotadinho aqui, nós vamos chegar lá. Primeiro nós vamos começar por aqui, só para vocês entenderem o que é bênção e o que é maldição, tá bom? Então vamos lá nas bênçãos. Deixa eu ver aqui os versículos que eu anotei para, né? Não vamos ler tudo, senão, né? É hoje que termina essa live, mas eu vou ler alguns textos, alguns versículozinhos só para te mostrar aqui, para você entender, tá? Lá em Deuteronômio 28, o título dessa passagem é As bênçãos sobre os obedientes. Grava isso aí. Obediente. A bênção sobre os obedientes. Olha só, grava isso aí, tá? Depois, quando chegar na maldição, você vai entender. Então, olha só. Aqui onde fala das bênçãos, eu vou ler só alguns versículos aqui para você entender, ó. Deixa eu ver aqui. Lá no verso 9, vamos começar lá pelo 9, tá assim, ó. Yahvé fará de ti, seu povo santo, exatamente como te prometeu, sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. Você está entendendo o que é bênção? Todo mundo vai saber que você é abençoado, porque Deus vai te abençoar e vai te proteger. Olha só, mas olha só o detalhe. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Pegou aí? Vamos lá, esse foi o 9 e o 10. Agora vamos lá no 14, só pra gente completar aqui a parte das bênçãos. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Anota isso aí. Esse texto aqui fala das bênçãos e fala de bênçãos sobre os obedientes. E aqui no finalzinho, quando ele está falando de bênçãos, que é lá no verso 14, ele fala assim: não desvia nem para a direita nem para a esquerda, serve só a mim, e a fim de não seguires, ó, não siga outros deuses, nem preste culto, né, a nenhum deles. Bênção, tá? Falamos de bênção. Vamos dar uma olhadinha nas maldições? Aí depois, a partir do verso 15, começa, lá tem o título assim: As maldições da desobediência. Eu comecei falando o quê? Maldição, consequência de pecado. Desobedecer a Deus é pecado. Então, olha só, as maldições da desobediência. Vamos lá, ler só alguns versículos aqui, só para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá, 15. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, palavra de Deus, ó, a Bíblia, o que está mandando aqui, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente não obedece à palavra de Deus, vem sobre a pessoa, né, que desobedeceu, vem sobre ela o quê? Maldições. É isso que está dizendo aqui, ó.
Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aqui falam várias coisas, o texto é longo, mas eu vou ler só alguns pedacinhos, algumas coisinhas para você entender. Verso 20 está assim: o Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína, por causa da malignidade das suas ações pelas quais me abandonaste. Olha só. Vamos lá, vamos continuar. Lá no verso 30, fala assim: tu te desposarás com uma mulher, porém outro homem terá relações sexuais com a tua esposa. Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Plantarás uma vinha, mas não provarás dos seus frutos. São maldições, você vê. Às vezes dentro do casamento não está tendo intimidade, por quê? Porque está tendo traição. Consequência de pecado e mal. Vamos vendo aqui, vamos vendo, tá? Vamos lá para o verso 45. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Isso, lá para o verso 45, vamos dar uma olhadinha aí também, ó. Já vamos direto aqui. 45. Portanto, todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas completamente destruído. Por quê? Porquanto não ouviste a voz do Eterno teu Deus, para guardares os seus mandamentos e seus estatutos que te ordenou. Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras. Isso é outra coisa que nós vamos ainda falar nessa live, né? Com relação às questões geracionais, tá? Porque o pecado que a gente comete não atinge apenas a nós mesmos, tá? Não, a consequência do pecado não atinge apenas nós mesmos, ou às vezes não atinge a nós, assim, imediatamente, mas atinge os nossos filhos. E eu tô falando de mundo espiritual, tá? As consequências aí no mundo espiritual que acaba sendo um prejuízo aqui nessa vida terrena, aqui na terra. Mas olha, aqui tá dizendo, ó, essas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras, considerando que não quisestes obedecer. E aqui ele fala, ó, considerando que não quiseste, você não, né? Alguém aí não quis obedecer e servir ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que ele proveu para o teu usufruto. Quer dizer, Deus é bom, Deus faz, né? Deus perdoa, e a pessoa quer desobedecer. Ela não quer obedecer a Deus, a escolha dela, ela não quer, tá? Então, paciência, né? Vamos lá, ver qual mais que eu anotei aqui, lá para o 58, verso 58. E aqui, olha só o detalhe, né? Porquanto, verso 58, tá? Do capítulo 28 ainda. Portanto, se não seguires fielmente todas as palavras dessa Torá, né, dessa lei, escritas neste livro, e não, olha só, e não amares reverentemente este nome glorioso e terrível, Yahvé, o teu Deus, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes. Mais uma vez ele fala aqui, ó. Não vai ser só sobre você, não. Até sobre os seus descendentes. Desgraças terríveis e prolongadas. Anota isso aí. Doenças graves e crônicas. É muito sério. Então, tudo tá aqui, ó. Porque, ó, se não seguires fielmente todas as palavras dessa lei. Obedecer o Senhor. E aqui o detalhe do não amares reverentemente o Senhor, né? Lá no meu curso, no meu livro, a primeira coisa, o primeiro capítulo é sobre amar a Deus. Por quê? Porque primeiro você tem que amar a Deus. Se você entender o amar a Deus, tudo muda. Tudo vai mudar. Por amor a Deus você obedece. E amar a Deus é o quê? É obedecer. Não tem como. Não tem essa de eu amo a Deus, mas não obedeço a Deus. Então você não ama a Deus. Tá? Então é isso aí, tá? Vamos lá. Agora nós vamos passar lá pro
capítulo 29, lá no verso 19. Capítulo 29 de Deuteronômio, ainda nós estamos lá em Deuteronômio, no capítulo 29, e agora você vai lá para o verso 19, que está dizendo assim, ó: portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, né? Vai observando isso aí, tá? Desde o começo nós falamos isso, tá? Para cultuar outros deuses. Ouvir as palavras deste pacto sob juramento, invocar uma bênção sobre si mesma e pensar: agora estarei seguro, haverei de ter paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O que esse versículo está falando, né? Que se a pessoa achar que ela vai ludibriar Deus, ela vai invocar bênção sobre ela, sendo que ela está em desobediência, ó, andando conforme o bom parecer do seu coração. Ou você anda conforme o bom parecer do seu coração, ou seja, você faz o que você quer, o que você pensa, o que você acha que é certo, ou você anda segundo a palavra de Deus e obedece os mandamentos de Deus. Se o seu querer não está alinhado com a palavra de Deus, você está desobedecendo a Deus. Entendeu? Então é isso que está falando aqui, ó. O perigo de você andar conforme o seu coração, né? O que bem me der na telha, é isso que está falando aqui. Eu faço o que eu quiser, Deus que me engula, né? Então, está aqui, ó. Agora estarei segura, verei de ter paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. E aí fala, ó, isso trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. E aqui também eu quero destacar outro detalhe com relação à terra, né? Aí fala aqui, ó, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. A maldição também, você já viu aqui, né, pelo que nós já lemos, você já viu aqui que ela pode passar aí para os descendentes, e ela também acontece naquele território ali onde está acontecendo a desobediência, né? Então aqui, por isso que eu coloquei o título dessa live aqui, no Brasil, né? A maldição da solidão no Brasil, né? O que anda acontecendo no Brasil, né? A desobediência a Deus, né? A consequência dos pecados, né? Então, quem está cometendo pecados aqui dentro do Brasil, entendeu? Ele traz a maldição para o território, entendeu? Então, até no final nós vamos falar melhor sobre isso, né? Então, assim, é muito interesse nosso, como cristãos, que as pessoas que estão em pecado saiam do pecado. As pessoas do nosso território, né, vamos falar assim, as pessoas do Brasil, elas precisam abandonar o pecado, porque quanto mais gente se voltando para Deus, arrependidas, né, e se consertando com Deus, vai ter menos pecado aí, entendeu? Vocês estão entendendo? Quanto mais tem gente pecando, gente, né, não salva, gente que ainda não entendeu a palavra de Deus, gente que a gente não está pregando para eles, né? Olha só, isso também nos prejudica indiretamente. Por quê? Porque está acontecendo dentro do mesmo território onde a gente está, tá? Então, isso que eu queria mostrar aqui para vocês, ó. Trará, né, desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Então, é uma coisa que traz também para o território, traz maldição para a própria pessoa, traz maldição para os descendentes e traz maldição para o território, tá? Não sei se vocês conhecem, tem uma pastora chamada Tânia Teresa, né? Ela trabalha com cura e libertação há muitos anos, tipo, sei lá, uns 30 anos, né? Não sei de qual assim exatamente, mas é nesse nível, é muito tempo. E ela foi juíza, né, federal, então é uma mulher muito culta, muito inteligente, e ela fala que Deus, né, fez ela ser juíza para ela entender o mundo espiritual. E ela diz que o mundo espiritual é legal, né? E aí eu só quero trazer aqui para vocês nesse sentido, porque assim, a lei do nosso território, né? A lei do Brasil não é a lei de outro país, é a lei do Brasil, certo? Então existe uma legalidade de lei, tá? Então, o mundo espiritual também é legal, né? Então, quando existe essas legalidades, né, para que o diabo atue, né, naquele território, né, ou naquela família, naquela descendência, então ele vai atuar,
né? Ele tem legalidade, como assim, ele tem o direito pela lei do mundo espiritual, né, de atuar ali e fazer, né, coisas ruins, né, trazer maldição ali, entendeu? Então é isso que eu queria explicar aí para vocês nessa parte aí, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ainda estamos em Deuteronômio, tá? Vamos lá para Deuteronômio 30, agora nós vamos ler mais alguns versículozinhos aqui, só para a gente contextualizar aqui, primeiro nessa passagem aqui, que a gente está no Velho Testamento, do que fazer, né? Tá bom, tem a maldição, já entendi, o pecado, ilegalidade e tal, e isso tudo aí, e eu faço o quê, né? Como é que faz, então, para reverter esse negócio aí? Porque, né, eu não quero ser amaldiçoado, não. Não quero isso nem para mim, nem para os meus filhos, nem para o meu país, né? Enfim. Então, vamos ver. Lá no capítulo 30 de Deuteronômio, aí já fala assim, ó, o perdão a Israel arrependido, né? Então, está ligado aí com arrependimento dos pecados, né? E vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que está falando, alguns versículos, para a gente entender como é que é isso, né? Ou não tem jeito, é amaldiçoado e pronto e não tem jeito? Ou tem jeito, né? Vamos ler aqui, tá? Ó, no 30, verso 2 vai dizer assim: e quando te converteres a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti, e Yahvé, teu Deus, te fará retornar do exílio, te restaurará, terá compaixão de ti, te reunirá novamente, né, de todas as nações entre as quais havia espalhado e tal, né? Então, olha só, né? Quando te converteres, né? O que é converter, né? Estava indo para um lado, agora você vai virar completamente o oposto daquilo que você estava fazendo, né? Estava vivendo uma vida de pecado, agora você vai andar agora numa vida de santidade, né? Radical contra o pecado, né? Então, é o que está dizendo aqui, né? Vamos continuando, lá no verso 6, Yahvé, teu Deus, desimpedirá a tua alma como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, vê que sempre está falando de descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. Como viver plenamente é viver uma vida amaldiçoada? Né? Não é. Então, assim, se você está obedecendo a Deus, né? Se você parou de pecar, está vivendo uma vida de santidade, entendeu? Então, o que Deus tem para você, se você ama a Deus, ó, de todo o teu coração, toda vontade, toda a sua alma, sabe? E vivas plenamente, é para viver plenamente. Viver plenamente não é com coisas boas deixando de acontecer e coisas ruins acontecendo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui os versículos que eu anotei, 6, 16. Vamos lá no 16. 16 e 20. Vamos lá no verso 16 do 30, tá? Tá falando assim, ó. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé. Que ames a Deus. Olha aqui. Né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Amar a Deus é o quê? É obedecer. Né? Então, ó. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus. Como? Como que é para amar a Deus, né? Já falamos aqui, né? Com toda a alma e tudo mais. Mas olha aqui como ele fala no verso 16. O Senhor teu Deus, como? Andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis, de novo ele fala aqui, ó, vida plena, e muito crescerás em número. E o Eterno teu Deus te abençoará, ó, não é maldição, é bênção, te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela, tá? Verso 20, amando a Yahvé teu Deus,
obedecendo a sua voz e apegando-te a ele. Então, olha só, né? Como ele frisa aqui, amar, obedecer, apegando-te a Deus, se relacionar com ele. Então, são muitos detalhes, mas em suma, né? O que está dizendo aqui é o seguinte: obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, cuide, né? Zele pelo que está na palavra e obedeça todas as leis, decretos, ordenanças, tudo. A vontade do Senhor, você tem que fazer a vontade do Senhor. Não ande, né, pelo que te der na telha, né? E que é contrário à palavra do Senhor, né? Então é isso que precisamos entender e ver aí a importância do amar, que amar é obedecer, né? Sempre lembrando. Amar a Deus, não se ama a Deus desobedecendo a Deus, tá? Então vamos lá. Então acabamos aqui agora o primeiro tópico aqui lá em Deuteronômio, tá? Agora nós vamos olhar aqui 3 coisinhas, né? Muita gente fala assim, né? Mas esse negócio de maldição, Dani, Jesus já levou na cruz, isso não existe mais, isso é coisa do Velho Testamento e não tem mais isso. E aí eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas que, né, se for pensar assim, não era para existir, né? Não era para existir. Que é enfermidade, pecado e maldição, né? Se Jesus, né, como muitos falam, né, não tem mais esse negócio de maldição, não, Jesus já levou na cruz. A enfermidade, Jesus já levou na cruz. O pecado, Jesus levou na cruz. Tá. Mas então você vai me dizer que enfermidade não existe. Não tem ninguém doente no planeta, no mundo. Ninguém doente. Tem gente doente. Ah, Dani, não tem ninguém cometendo pecado. Não tem. Ninguém está cometendo pecado. Jesus não levou sobre ele os nossos pecados? Então, perceba que existe um entendimento errado, né? As pessoas estão entendendo errado o que a Bíblia está dizendo, né? Então, assim, aqui é só para frisar a questão de que maldição existe? Existe, gente. O pecado existe. E muitas pessoas estão aí pecando, né? Enfermidade existe. Tem muita gente doente, gente morrendo de doença, né? E maldição também existe, tá? Mas nós vamos ir lá nesses textos que falam essas coisas para a gente entender, porque muitas vezes eles são colocados de uma forma que você entenda isso, como se assim, você não tem como, você não vai viver uma enfermidade porque Deus é com você e tal, ou você não vai, né, e tal, você não peca, enfim, né? Essa pessoa entende o negócio completamente distorcido, porque às vezes algumas pessoas pregam o assunto de uma maneira, né, querendo focar em outra coisa, e aí a pessoa entende errado isso, tá? Então é só para frisar aqui para vocês que tanto enfermidade como pecado, como maldição, existem sim, tá? Porque tem gente que ainda tá nesse pensamento de que maldição nem existe, né? Mas existe, igual eu falei lá no começo, né? Existe anjo e existe demônio. E existe bênção e existe maldição. Existe sim, tá? Mas então vamos lá dar uma olhadinha, né? Lá em Gálatas 3, deixa eu pegar aqui, pega aí na sua Bíblia, se você estiver também acompanhando. Gálatas 3, 13 e 14. Vamos lá. Diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção, né, de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, a maldição existe? Existe. Jesus morreu na cruz, levou sobre ele, né? Sim. Né? E aqui, ó, para que isso aconteceu? Para que a bênção de Abraão chegasse a negócio. Que bem, a fim de que recebesse a promessa do Espírito Santo pela fé, né? O Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Não existe uma conexão, né? Nosso espírito humano está morto, ele é vivificado pelo Espírito Santo, assim que quando nós recebemos Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, né? E aí já é outra pregação, né? Mas assim, enfim, é só para você entender. Então,
Ele fala aqui, ó, né, a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, tá? E aí nós vamos entender, vamos continuar aqui falando, depois você vai ver, né, que isso aqui, então ele fez isso aqui, então acabou a maldição. Mas olha que nós já entendemos lá no início, lá em Deuteronômio, estava falando. O que é a maldição, né? Consequência da desobediência, né? Consequência do pecado. Então, se a pessoa está ainda cometendo pecados, ou mesmo, né, alguém da família aí para cima está cometendo pecados, ou mesmo pessoas no território onde a gente está, vocês estão entendendo? Então, o negócio é mais sério do que parece. O sacrifício de Jesus foi perfeito, ele fez o que ele tinha que fazer. Mas os humanos, nós seres humanos, é que não estamos fazendo o que tem que ser feito. Tá? Então, assim, é por causa do que ele fez na cruz que nós temos o direito de nos voltarmos para ele, nos convertermos, nos arrependermos. Tá? Então, é isso aqui. Vamos lá, então. Enfermidades, está lá em Isaías 53, eu não vou abrir aqui, mas lá em Isaías 53 fala, né, que Jesus saiu, o que acontece? Lá em Mateus vai falar o mesmo texto, repete o mesmo versículo que estava lá em Isaías e fala que aquela palavra que foi falada em Isaías está se cumprindo, tá? Então eu vou abrir logo o texto de Mateus para você entender lá, tá? A questão das enfermidades. Mateus, vamos lá. Enfermidades, Mateus. Lá em Mateus 8:17. 8:17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. E essa parte aqui, eu quero falar um detalhe para vocês. Aqui, o título, né, da passagem é Jesus salva, cura e liberta. E fala, né, que Jesus curou a sogra de Pedro. E aí as pessoas começaram a ir até Jesus para serem curados, libertos, e, né, pessoas endemoniadas e pessoas enfermas para que ele curasse e libertasse. E todos que chegavam até ele curava e libertava, né? Então, aí aqui no 17 termina falando, né? Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, ele estava curando, né? Ele estava libertando, né? Então, tomou sobre ele. E aí o que acontece? Depois ele passou, né? Ele tem todo o poder, toda a autoridade, mas ele passou também poder e autoridade para os discípulos, né? E, consequentemente, foi passando, né, para nós, né? Os cristãos hoje em dia, né? Que aceitaram Jesus e tudo mais. Então, existe ainda esse ministério, esse serviço, né, do Senhor, né, que começou com Jesus e que foi passado também para os discípulos e para nós cristãos, né, para que curasse, né, coisa que a gente já não vê tanto mais hoje, mas que existe, tá, gente? Que existe. Então, enfermos serem curados, né? Você deve conhecer alguém aí, alguma experiência de pessoas que foram curadas, e a gente crê, né, na cura, né? Enfim, então, isso aqui é que está dizendo, né? Assim se cumpriu o que foi dito pelo, né, intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Não quer dizer que doença não existe, entendeu? Quer dizer que Jesus pode curar, né? Se ele quiser, ele cura. E quando ele esteve aqui na terra, ele curou todos que chegaram nele, tá? Enfim, vamos lá. E sobre pecado, né? Levou os nossos pecados. Lá em 1 Pedro 2:24. Fala assim: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Jesus levou sobre ele, né, todos os nossos pecados? Levou. Isso significa que não existe mais pecado? Não, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, né? Até os nossos, né, que a gente ainda não tinha nem nascido, e até as pessoas que ainda vão nascer, né? Ele levou sobre ele pagou pelos pecados de toda a humanidade, de toda a época. Agora, então ele fez isso e a partir desse momento não existe mais pecado na terra. Não, gente, existe.
É isso que eu quero que vocês percebam, né? Entenda, tá? Ele levou sobre ele, ele pagou a conta. Mas isso não está dizendo que não existe pecado. As pessoas pecam, né? E aí eu quero te chamar a atenção para isso. Porque por que as pessoas reconhecem que existe pecado e existe enfermidade e as pessoas não reconhecem que existe maldição, né? Se tudo... Não, Jesus se fez maldição, Jesus levou todos os pecados, Jesus... Sim, gente, mas não quer dizer que não exista, tá? É isso que eu quero que você entenda, tá? E aqui, ó, nesse versículo, né, que ele fala, né, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Ou seja, né, ele espera de nós o quê? Que a gente morra, né, para os pecados, que a gente abandone a vida de pecado e passe a viver agora para ele. E então pudéssemos viver para a justiça, né? Aí lá em Coríntios também vai dizer, ó, em 2 Coríntios 5,15, vai dizer que ele morreu por todos para que todo aquele que vive, viva para ele. Então assim, ele não morreu para ele morrer, né? Como se não tivesse um propósito, como se não tivesse... Não. Ele morreu, levou sobre todos os nossos pecados, e ele morreu para que todo aquele que vive, viva agora para ele. É como se fosse assim, gente, é tão óbvio, tão lógico assim, que ele salvou a sua vida. Agora é óbvio que você tem que viver para ele, como se fosse assim, né? E aí aqui eu quero dar um exemplo que é fácil de entender, que você vai entender, que você concorda quando você assiste. Mas aqui, eu falando aqui, talvez você não aceite, mas deixa eu te falar um exemplo. Quando você assiste um filme de super-herói, que vem um cara do mal e tenta matar o super-herói. Aí chega uma situação na trama que esse cara tá ali à beira da morte e o super-herói vai lá e poupa a vida dele e salva ele. Ele tá caindo num penhasco, ou tá com uma espada lá na garganta e ele vem e salva o negócio. E o herói do filme vai e salva aquele cara que queria destruir ele, que queria matar ele. O que acontece nos filmes e você concorda, e você acha bom? Sabe o que acontece? Esse cara que queria matar o herói vira o fiel escudeiro dele. É ou não é assim, né? Então, nos filmes, e a gente concorda muito com isso, né? O fiel escudeiro do herói, normalmente era um cara que queria matar ele, mas que o herói salvou a vida dele. Vocês estão entendendo? E por que a gente tem essa dificuldade de entender, né? Que Jesus, né? O nosso Deus, né? Enviou Jesus para morrer por nós e a gente quer viver como se não importasse o que ele pensa, o que ele acha, o que ele manda. Não, agora nós somos seus fiéis escudeiros, nós vamos fazer o que ele mandar. Por quê? Porque ele salvou a nossa vida. Ele salvou a nossa vida, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam também, tá? Então, ele levou sobre si todos os nossos pecados para que a gente vivesse para ele. Olha aí, o obedecer. Precisamos obedecer, né? Vamos lá. Então, para concluir agora essa segunda parte, né? Existe pecado, existe enfermidade e também existe maldição, tá? E agora nós vamos entrar aqui na terceira parte, né? Que é sobre a questão da responsabilidade pessoal e da maldição hereditária, né? Esse assunto de maldição hereditária eu gostaria de indicar aqui, né? Como eu já citei ela, a pastora Tânia Tereza, que é uma pessoa né, experiente na prática, né, sobre isso, né? Eu não tenho essa experiência, nunca trabalhei com libertação, mas eu aprendi sobre esse assunto, né? Com outras pessoas também, mas com ela também aprendi muito. E ela tem vídeos, né, no canal do YouTube dela, que são 3 vídeos intitulados, aí tem parte 1, parte 2, parte 3, intitulados, né, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, que na verdade o assunto é maldição hereditária. Então assistam a esses vídeos, tá? E aí nós vamos falar aqui um pouquinho agora da responsabilidade pessoal e da maldição hereditária. E eu queria falar com vocês uma coisa para começar, né? Dani, cada um que pecar vai responder pelo seu próprio pecado. De fato, a Bíblia fala isso? Fala. A Bíblia fala isso.
Então, você, de fato, aquele que pecar, né, essa alma morrerá, né? Quem pecar, cada um vai pagar, enfim. Nós vamos ler os textos aqui, tá, gente? Não vai ficar só na minha boca, não, só na minha fala, não. Mas assim, eu queria que você entendesse uma coisa, né? Que uma coisa não anula a outra. Existe a responsabilidade pessoal, sim, mas existe também a maldição hereditária. E nós vamos chegar lá, calma que nós vamos ler os textos aqui e você vai entender, tá bom? Mas vamos lá, primeiro nós vamos falar da responsabilidade pessoal, porque é muito importante a gente falar da responsabilidade pessoal, porque a gente tem que olhar, né? Cada um olhar para si mesmo e procurar entender aí o que está fazendo de errado e abandonar o pecado. Se arrepender dos que já cometeu, né? Se converter, que nós já lemos aqui, né? Tem que se converter dos seus maus caminhos, deixar de desobedecer e passar a obedecer a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus, fazer a vontade dele, tá? Então, é muito importante a gente saber sobre a responsabilidade pessoal. Para nós mesmos, né? Que você não pode fazer pelo outro, você pode fazer por você. Então, seja você, não interessa se os outros estão pecando. Ah, mas a filha do pastor, mas o filho de não sei quem, ah, mas não sei quem, ah, mas o pastor fez isso de errado. Não importa, você não pode responder por ele, falar por ele, ou ser santo por ele, mas você pode ser por você. Então, é você e Deus, reconhece o seu pecado, se arrepende do seu pecado, tá? E contribui aí com as pessoas que estão ao seu redor, sendo você, né, um exemplo de cristão, vivendo uma vida santa, tá? Então, essa é a sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode se arrepender, entendeu? Por você, na sua responsabilidade. Você, com os seus pecados, você que tem que se arrepender dos seus pecados e, entendeu? E resolver sua vida com Deus. Então, tem essa importância, a responsabilidade pessoal. Não fica achando que, não, eu vou fazer o que eu quiser e pronto. É mesmo? A consequência vem. Pecado tem consequência sim, tá? Então vamos lá, sobre responsabilidade pessoal, vamos ler lá em Ezequiel 18, também um texto muito conhecido, que inclusive é um texto que muitos usam para rebater a questão da maldição hereditária, né? Mas nós vamos ler esse texto é importante, nós precisamos entendê-lo, tá? Saber que realmente existe a responsabilidade pessoal e nós precisamos andar certinho aí com Deus, né? Porque tem consequências sim, os pecados. Então vamos lá. O título de Ezequiel 18 é Todo pecador deve morrer. Por que Jesus teve que morrer por nós, né? Ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Então ele se fez maldito, né? Ele se fez pecador, né? Ele se fez no nosso lugar. Então, era pra gente estar lá, pendurado no madeiro, era pra gente morrer. O salário do pecado é a morte. E Romanos lá vai dizer que todos pecaram. Então, todos que pecam têm que... Qual é o salário? O que tem que acontecer? Todo pecador deve morrer, né? Aí Jesus morreu por nós, né? Pra gente ter a vida eterna, né? Mas enquanto estamos ainda aqui nessa vida terrena, a morte existe, né? Nós também morremos, né? Enfim, então, o que acontece? O salário do pecado é a morte, tá? E todo pecador deve morrer. Vamos lá para a responsabilidade pessoal, Ezequiel 18, começando lá no verso 4. Diz assim: todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Deve pagar com a própria vida. Olha só, verso 4. Verso 14 vai dizer assim: agora, suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os observe de perto, decide que não os cometerá, e assim procede, né? Ou seja, o pai está pecando, o filho está vendo de perto ali todos os pecados, e o filho decide: não, eu não vou pecar. Meu pai pode até estar pecando, mas eu não vou pecar. E assim ele decide, observe essa palavra, né? Decide que não os cometerá e assim procede. Ele decide, primeiro ele decide e ele não comete aqueles pecados que o pai está cometendo. Por exemplo, né, numa situação que o pai está traindo a mãe e o filho vê ali aquela situação
vê que não é de Deus, que é uma coisa errada, vê o tanto que a mãe está sofrendo, que ele também está sofrendo por causa daquilo ali, e ele, né, fala, não, eu não vou ser assim, o dia que eu casar, eu não vou trair a minha esposa, né? Então ele decide isso e ele vive isso, né, que não os cometerá, e assim procede, tá? E aí vamos continuar. Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel, não adultera, nem contamina a mulher do próximo, não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz, não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupas aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado e não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho e justo ser humano com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, porquanto praticou extorsão, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu com toda certeza, ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida, né? Então, aqui está falando de uma situação, né? Explicando sobre a responsabilidade pessoal que cada um vai pagar pelos seus próprios erros. Se for, né, o pai estiver pecando e o filho não tiver, quem vai pagar é o pai. Se o filho estiver pecando e o pai não estiver pecando, quem vai pagar é o filho. E é assim, é o que está dizendo aqui em Ezequiel 18, tá? Agora, eu quero explicar para vocês uma coisa que a gente aprende até quando está fazendo teologia, né? Eu comecei a fazer, mas não continuei. Pela internet, e uma coisa que tem na teologia é uma matéria chamada hermenêutica, que tem também no direito, né? E o que isso quer dizer? Que você precisa entender os textos sem ser, você não pode entender o texto ali só naquele pedaço, sem contextualizar, né? Então você precisa entender a Bíblia. Por que é importante você ler a Bíblia toda, né? E você ler tudo, né? Porque você não pode só pegar um versículo dali e basear tudo ali só naquele versículo. Você precisa entender a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus, para você não se apegar a uma coisa que uma coisa não anula a outra, tá? E por que você está falando que não anula? Porque aqui na Bíblia está falando, ó, mas está falando que o filho não vai levar a culpa do pai, que o pai não levará a culpa do filho, que cada um vai pagar pelo sim. Sim, mas ele está falando aqui da responsabilidade pessoal. E por que você acredita, Dani, que tem a maldição hereditária, que tem coisa que o filho acaba pagando pelo pai? Sim, porque tem a herança e tal. Por quê? Porque a Bíblia não é só Ezequiel 18. Porque a Bíblia tem mais coisas que indicam isso, inclusive palavras de Jesus lá no Novo Testamento, tá? Então, nós vamos aqui, mas nós vamos ler ainda mais um texto lá no... Ah, tá, aí aqui no verso 20, né, falou isso. No 21, como a gente leu na parte lá de Deuteronômio, a gente viu lá, e o que vai fazer então, né, para reverter essa situação, né? Então, obedecer a palavra, amar a Deus e tudo mais. E aqui no 18, 21 também fala isso. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos, ou seja, né? Você precisa se converter, né? Se converter agora. O caminho que você estava andando todo torto, agora você muda completamente, seja radical contra o pecado e passe a obedecer, né, os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro. Com certeza viverá e não morrerá. Então é a promessa do Senhor, né? Se você se converter ao Senhor, né, passar agora, deixar a desobediência, deixar o pecado, se arrepender, né? E agora passar a andar com o Senhor, a andar, né, praticando o que é justo e verdadeiro, tá? Então é isso que tem que fazer, tá bom?
E lá em Jeremias também, vamos dar uma olhada aqui nesse texto também de Jeremias, só para frisar também a questão da responsabilidade pessoal, tá? Estamos falando da responsabilidade pessoal. Jeremias 31, lá no verso 29 e 30, vai falar assim, ó. Assim, naquela época, não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uvas verdes se embotarão, né? Aqui, mais uma vez, está confirmando a questão da responsabilidade pessoal, que quem pecar vai, sim, pagar pelo seu pecado, tá? Então, vamos frisar isso aí. Isso aqui eu tô falando, por quê, Dani? Você não falou só da maldição, já que você tá defendendo esse assunto nesse momento? Por quê? Porque, na verdade, a gente também, né? É fácil você olhar para o outro, né? É fácil você, principalmente nós filhos, né? É muito fácil a gente olhar os erros dos nossos pais, né? Os dos nossos antepassados, dos outros, né? Mas dos nossos pais, como a gente nasceu, cresceu ali, viu, né? Conhece realmente a pessoa. Então, é muito fácil a gente ver os erros deles, né? Difícil é ver os nossos. Então, a gente precisa entender que a gente precisa olhar pra gente mesmo, né? Pedir a Deus para nos mostrar, né? A última live que eu fiz, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre pedir a Deus, né? Senhor, me mostra, me faz enxergar, né? Som do meu coração, me faz enxergar o que eu tô fazendo errado, para eu poder, eu quero te agradar, eu quero fazer o que é certo, né? Então, se eu por acaso não estiver enxergando alguma coisa que eu tô fazendo errado, algum pecado, eu quero me consertar com o Senhor. Então, me mostra, Senhor, me faz perceber, para que eu não fique nesse pecado, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Eu quero frisar aqui, para você também olhar para você, não só para os outros com relação aos pecados, para você se consertar com Deus, tá? Você se converter a Deus, você demonstrar o seu amor por Deus, obedecendo a Ele, tá bom? Mas vamos lá, agora nós vamos passar então para alguns textos aqui sobre a questão da maldição hereditária, tá? A maldição hereditária. Primeiro, nós vamos lá em Êxodo 20, né? Quem sabe que está em Êxodo 20, né? Eu tirei os comentários, mas você sabe aí o que está em Êxodo 20, né? São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, gente, a única lei, né, do Senhor que foi escrita pelo dedo do próprio Deus foram os 10 mandamentos. Foi escrito pelo dedo do próprio Deus. Ele não usou outra pessoa para escreverem, como os livros da Bíblia, né? Inspiração divina, escreveu. Não, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Então é muito sério. E como é que começa, né? Esse Êxodo 20, como é que começa esse negócio dos 10 mandamentos? Primeira coisa que Deus fala lá. Ele fala justamente sobre, né, a adoração a outros deuses, que não é para ter, né? Que é para adorar unicamente a Ele, tá? E aqui nós vamos ler especificamente uma partezinha que ele fala sobre maldição hereditária no Velho Testamento. Calma que nós vamos chegar no Novo Testamento também, tá? Mas é só para você entender, tá? Vamos lá. Êxodo 20. Lá no verso 5 vai dizer assim, ó. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Lembra que a gente falou sobre amar a Deus? Amar a Deus é obedecer. Quando ele está falando aqui dos que me odeiam, a pessoa que desobedece a Deus, né? A pessoa que não tem só Deus como único Deus, é a pessoa que odeia a Deus. Olha só. Olha só. Então, assim, ó, lá no verso 4, né, que eu fui já direto pro verso 5, que é onde especificamente fala sobre, né, eu puno, né, olha a maldição hereditária, ó, eu puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, tá? Até a 3ª e 4ª geração. Mas olha só que tá no 4 lá, que ele já começa falando de negócio de outros deuses, né, olha só. Lá no 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ou que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra.
não te prostrarás diante desses deuses. Não se prostrar diante de imagem, de outro Deus nenhum, né? E não o servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Tem que ser só Deus? Tem que ser só Deus. Não pode ter nem uma imagenzinha? Não pode. Não pode. É o que está dizendo aqui. Sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor, e aqui, né? Olha que coisa linda. Até a 1000ª geração para aqueles que me amam. Quem ama é quem? Quem obedece. E guardam os meus mandamentos. Entendeu? Então, observe isso aí. Olha para onde está caminhando a nossa conversa, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos... Então, né, eu te faço uma pergunta, né? Os 10 mandamentos, ainda que estão lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, eles não foram revogados. Eles são a lei de Deus escrita pelo dedo de Deus, tá? Então, observe isso aí. Vamos lá. Agora vamos para o texto lá do Novo Testamento, para a gente ver como que isso aqui, Jesus confirmou que a maldição hereditária existe. Jesus confirmou. Palavras de Jesus. Vamos lá. Em Mateus 23, guarda esse texto, tá? Leia ele com atenção. Vai lá, mastiga. Lê de novo, até você entender, tá? Depois você pega e anota esse texto aí para você ler, tá? Lá em Mateus 23, a partir do verso 29, que eu vou abrir aqui, tem que ler na Bíblia, né? Não é só de falação, não. Tem que ler aqui e mostrar, ó. A partir do verso 29, tá? 23, a partir do verso 29. Vamos lá. Ai de vós, aqui, né, tava tendo aquelas, né, conversas, né, entre os fariseus, doutores da lei e tal. Jesus com essa galera aí que se achava muito esperta, né? Muito sabedora, muito conhecedora. Então, vamos lá. Aí, ó, 29. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Sabe gente que fala assim, né? Gente que fala assim, meu avô era matador, meu avô, meu filho, ele mexeu com ele, era bala mesmo, ele metia bala. E a pessoa fala isso com orgulho, né? Meu avô era assim, meu avô era matador. Ou às vezes o pai, né? Ah, meu pai era assim, era matador. Olha só, né? Então, olha só o que está dizendo aqui, ó. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram profetas. Tipo assim, você não devia falar com orgulho, você devia ter vergonha, você devia se constranger diante de Deus. Senhor, meu avô, meu pai foi um assassino. Perdão, Senhor, eu não compactuo com isso, né? Mas não. Então, olha só, né? Então, dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, você é filho de matador e você é o bonzinho. Você é o gente boa, né? Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Quer dizer, está dizendo aqui, né? Seus pais mataram os profetas e vocês acabaram de encher a medida dos seus pais. Vocês também pecaram e pecaram muito, né? Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno, né? Aqui ele está falando que, olha só, tanto tem a questão da hereditária, né? Que os pais deles eram maus, pecaram, mataram os profetas e tudo mais, como também a responsabilidade pessoal, porque eles também aumentaram a medida dos pais, né? Porque eles também pecaram. Então, assim, não só o pecado dos pais, como o pecado deles, né? E aí Jesus fala, cobras venenosas, ninhos de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tipo assim, nem a responsabilidade pessoal e nem a herança espiritual maldita, né? Vocês não repararam, né? Então, por isso, eis que eu vos envio profetas,
sábios e mestres, e uns assassinareis e crucificareis, né? Como o próprio Jesus foi crucificado por eles. E outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá, Jesus falando, todo sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, sabe quem é Abel? Né? Caim e Abel, a história lá em Gênesis, filhos de Adão e Eva. Então, o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Isso aqui está sendo falado de... a Tânia Teresa explica isso, eu não me lembro exatamente, mas acho que foram coisa de 400 anos de geração aqui, não sei quantas gerações a Bíblia está falando aqui, de Abel até Zacarias. São inúmeras gerações aqui, tá? E Jesus está falando com eles aqui que o sangue dessa galera toda vai ser cobrado, dos justos, serão cobrados nessa geração deles, desses fariseus aqui, hipócritas, tá? Que seriam, né, os que matariam ali os profetas, inclusive Jesus crucificado, né? Então, olha só, a quem mataste em santuário, com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. É esse povo que estava dizendo assim, não, quem matou os profetas foram os meus pais, foram os nossos pais. Nós nunca faríamos isso. E fizeram, né? Então, olha só, Jesus está dizendo aqui que o sangue dos justos, desde lá de Abel até agora ali, até Zacarias, seria cobrado dessa geração aqui. Ou seja, né, existe uma consequência espiritual, né? Uma consequência do pecado, tanto com relação à responsabilidade pessoal, como também geracional. E por que isso aconteceu com tantas gerações, se lá em Êxodo fala que a maldição é só até a terceira e quarta geração, e a bênção é até a 1000ª geração? Por que Jesus fala aqui de tantas gerações aqui, né? Por quê? Porque se nessas 4 gerações, terceira e quarta geração, né? Em 4 gerações, ninguém se levantou para poder se arrepender dos pecados, se consertar, né? E como nós lemos lá em Ezequiel, né? Não, eu vi que meu pai pecou nisso, nisso, nisso e aquilo, mas eu não vou pecar, não. Peraí, não, vai... No meu plantão, não, né? Como diz assim, né? Já viu aquelas corridas do bastão, né? Que passa o bastão? Aí vai passando o bastão de um corredor para o outro, né? E um pega assim, já pega e dá o melhor que ele pode. Na hora que tá na vez dele, do bastão dele, ele faz o melhor que ele pode. Na hora que o bastão tá na mão dele. Então, assim, se é a sua vez agora, é a sua geração, você que tá vivo agora, faz o melhor que você puder. Santifica o máximo que você puder, obedece o máximo que você puder. Entendeu? Ama ao Senhor com toda a tua alma. Entendeu? Obedece ao Senhor, faz a vontade dele. Né? Não admita, né, que na hora do seu plantão, ou na hora que você tá com o bastão na mão, a coisa desande. Porque nesse tipo de corrida, quando você pega o bastão, se você trupica ali, se você faz alguma coisa errada, você prejudica todo o resto da corrida. Agora, o outro que pegar o bastão agora, né, atrasou o bastão, o negócio, você pode perder a corrida por causa disso. Então, a gente precisa entender isso. Né? Você não pode mudar o que os seus pais fizeram, você não tem poder também, né? Você pode ensinar os seus filhos, mas vai chegar uma hora que eles vão tomar as próprias decisões, você tem o dever de ensinar, mas cada um tomará as suas próprias decisões. Então, o que você pode é com relação a si mesmo, você mesma, né? Se arrepender, se converter, se voltar para o Senhor, né? Então, é isso que precisamos pensar. Por quê? Porque a partir da gente é uma nova geração. E se passou 3, 4 gerações, ninguém se arrependeu, a cada geração conta mais 4. Entendeu? Aí ninguém se arrependeu, aí conta mais 4. Ninguém se arrependeu, conta mais 4. E assim vão gerações sem fim. Entendeu? Então, eu quero te convidar aqui, te convocar, né, a ser a geração que vai se levantar. A ser a geração que, no meu plantão, não.
Não vai ter adultério aqui, não vai ter fornicação, não vai ter ludibriar os outros, não vai ter querer ganhar dinheiro rápido aí de qualquer jeito enganando os outros, entendeu? Não vai ter nada disso. Não vai ter idolatria. Não vai ter, não, no meu plantão não. Tá? Então, seja a geração, seja a pessoa, a geração que vai interromper a maldição hereditária aí na sua família, tá? Tendo aí essa decisão, esse compromisso, né? Como a gente leu também no outro texto lá. Decidir, aquele que se decidir, né? E de fato viver aquilo que decidiu, né? De obedecer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Então seja você essa geração, porque tá aqui, ó, Novo Testamento, Mateus, Jesus falando que seria cobrado o sangue de todas essas gerações naquela geração ali. Entendeu? Então como que não existe? Como que não está na Bíblia? Tá? Então vamos analisar. Depois, não fica só aqui nas minhas palavras, não. Leia, entenda, analise. Se você tiver uma Bíblia de estudo, dá uma olhada aí. Estuda sobre o assunto. Vê lá os vídeos da Tânia Tereza, tá? Eu não tenho a experiência dela, os anos de ministério dela, nem nada para saber te explicar direitinho. Mas ela, e outra, os vídeos dela, acho que dão umas 5, 6 horas de vídeo, né? Se você ver todos os vídeos. Então, assim, não é uma coisa que se explica em meia horinha, em 5 minutinhos, tá? Você precisa para você entender, tá? Então assista lá os vídeos dela. Beleza? Então, beleza. Agora, gente, nós vamos ir para um texto que tá lá em Romanos 1. Nós estamos quase acabando, tá? Nem sei quanto tempo já deu aí de live. Aí tem que falar, tem que concluir, né? Vamos concluir. Então já estamos quase acabando, tá bom? Deixa eu até dar uma aguinha. Romanos. Lá em Romanos 1. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Tem que falar assim, se tivesse que pegar um pedaço da Bíblia, né? Só sobrasse ali um livro, leia Romanos, né? Romanos é um livro importantíssimo, tá? Então leia Romanos. E lá em Romanos 1, a partir do verso 22, do 22 ao 32, nós vamos dar uma lidinha aqui, rápida, para vocês entenderem aqui onde a gente vai chegar aqui, tá? Eu ainda não falei ainda da solidão, né? Da maldição da solidão no Brasil. Calma que nós vamos chegar lá. Inclusive, eu fazendo, né, a divulgação dessa live, teve um rapaz que comentou assim, né? Que eu comentei assim, né? Falando, né? Você não acha estranho, né? Que tem tantos solteiros, que as pessoas, né, não estão casando, né? E tá uma coisa esquisita, você não acha estranho e tal. Aí um rapaz comentou assim, né? Ah, isso é por causa do feminismo, de não sei o que, e falou um monte de coisa lá, alguns pecados, né? E aí teve outra pessoa que veio também, comentou também outra coisa lá e tudo mais. E aí eu até falei assim, né? Não vou dizer que não tem nada a ver, mas é a causa disso, né? Que a gente vai falar, é a causa disso. E é o que nós vamos falar aqui, que está aqui no texto de Romanos, né? Que a gente já começou a pincelar, já começamos a falar aqui em alguns outros textos que a gente já falou, mas aqui em Romanos vai clarear tudo aí. Em nome de Jesus, na sua mente você vai entender o que está acontecendo. Porque, de fato, é também consequência do pecado, né? Desses pecados que ele citou, mas tem a causa, né? Tem o pecado mãe, vamos dizer assim, que daí decorre todos esses outros pecados que estão acontecendo aí no mundo e que está trazendo a consequência da solidão. Olha só, vamos lá? Romanos 1, a partir do verso 22, está escrito assim. Aliás, gente, eu tenho que falar para vocês que a Bíblia que eu uso é essa Bíblia aqui, King James, tá? É uma Bíblia de estudo e a versão dela, às vezes você vai acompanhar aí na sua Bíblia, tá um pouquinho diferente, mas é porque é a versão King James, tá? Depois você procura na internet que você vai acompanhar aí, se você não estiver em casa, né? Procura na internet, você vai acompanhar aí para ver exatamente como, tá? Não tô inventando o texto não, é o texto como tá aqui na Bíblia, só que é nessa versão, tá bom? Então vamos lá, Romanos 1, a partir do 22 diz assim: E proclamando-se a si mesmos como sábios, olha só isso, perderam completamente o bom senso. Vê se não é isso que está acontecendo, olha só. E trocaram a glória do Deus imortal por
imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, que motivo? Que motivo que ele está falando aqui? Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens semelhantes ao homem mortal. Por causa disso, vamos ver o que aconteceu por esse motivo? Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Olha só o que está dizendo. Lembra que nós lemos um texto aí, lá atrás, falando que se a pessoa ficar invocando bênção para si mesma, quando na verdade ela quer, vou agir conforme o meu coração, conforme o que me der na telha. Não vou obedecer a palavra de Deus, mas vou ser abençoado porque vou seguir o meu coração. Aqui ó. Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração. Então, olha só, a consequência de trocarem a glória de Deus imortal para adorarem imagens, com semelhança do homem mortal. Qual a consequência que traz? Parece um negócio que não tem nada a ver? O mundo espiritual é uma coisa louca, né? É uma coisa louca, porque é para quem tem fé, para quem crê, tá? Isso aqui é para quem acredita na Bíblia, acredita em Deus. É o que está dizendo aqui a Bíblia, não sou eu. Se eu só ler aqui o texto sem comentar nada, você já vai ver que esse negócio aqui é muito sério. Aí eu vou comentando aqui para te ajudar, tá? Depois você lê, senta, lê e analisa direitinho. Olha lá. Por esse motivo, por conta da idolatria, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira. Do que ele está falando aqui? De idolatria, ó. Continua, ó. E adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha o que ele está falando. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram os objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, olha aí, ó, e por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha só, gente, vai vendo. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Nós estamos vivendo um tempo que está tanta coisa contrária à natureza, pelo amor de Deus, Que até falar em questão de, não, é porque a biologia, a pessoa vai contra a biologia, impressionante. Então, vamos lá. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Consequência de pecado. A Bíblia fala lá, se não me engano, é o texto de Tessalonicenses, que quem peca, por impureza sexual, pecados sexuais, peca contra o seu próprio corpo, Ele é um pecado pior, Até a Sara Shiva colocou um vídeo esses dias falando especificamente sobre esse texto, Que existe pecadinho, pecadão, E que tem pecado que destrói o seu próprio corpo, é um pecado contra o seu próprio corpo, então ele é um pecado mais grave, sim, tá? Então, e receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. É uma perversão. Deus não fez assim, não fez para ser assim, tá? Não fez para ser assim, A gente, como cristãos, temos que viver em santidade. E a vida de casado é só depois de casado. Não é para ser antes. Homem e mulher, Então, vai vendo aí. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, o que Deus está falando aqui? Aquela pessoa que assim, não, eu sei que
que imagem é errado. Tem gente que fala assim, né? Eu sei que imagem é errado, mas eu gosto, eu acho bonito, eu vou ficar assim mesmo do jeito que eu tô. Né? Ou então a pessoa já é mais do tipo assim, não quero nem ouvir falar disso. Não quero ouvir falar disso porque eu não concordo e tal. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Então tá, ó. Além do mais, considerando que desprezaram. Se você está desprezando o conhecimento de Deus, olha a consequência aqui. Ele, Deus, né, mesmo, os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Olha só o que está dizendo aqui, né? Mais uma vez. Ah, você não quer obedecer os meus caminhos? Não, né? Deus falando. Deus, você não quer obedecer não o que eu mando? Você tá achando que a minha lei, né? Você não gosta? Não quer? Você não quer ter só eu como Deus, não? Então tá bom. Vive do seu jeito aí, com a sua própria mentalidade. Não vou, como se fosse assim, eu não vou te orientar em nada, não. Faz o que te der na sua telha. Faz o que você quiser aí, que você vai ver o que vai acontecer com você. Porque é a consequência. É como se assim, Deus largou de mão. Deus falou assim, ah, tá, então tá bom. Você quer viver do seu jeito? Você não tá nem aí para nem conhecer, ter conhecimento de Deus? Então tá, vive do seu jeito aí que você vai ver. O que isso vai dar. Entendeu? E é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Aí a pessoa quer aderir à tal da liberdade sexual, né? Quer aderir à tal da liberdade, que na verdade isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é você poder ter uma pessoa que você pode livremente fazer com ela sem pensar, sem se preocupar com doenças, sem se preocupar com nada, né? Essa é a verdadeira liberdade, mas a liberdade que o mundo hoje, né, clama, né, pela liberdade sexual, infelizmente também, muitas pessoas que se dizem cristãs estão nessa, né, justamente, né, estão pecando contra o seu próprio corpo. Então Deus faz o quê? Deus deixa eles pensarem, né? Entrega as suas próprias mentes depravadas, tá? E aí, ó, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. É a mente depravada deles que conduz a fazer tudo que é reprovável, não é Deus. Deus só deixa eles, tá bom, você não quer obedecer? Você não quer o conhecimento de Deus? Então tá. Então faz o que você quiser aí. A consequência vem, né? Então assim, ó, então, aí 29, continuando. Então, tornaram-se cheios de toda espécie, e olha só, começou lá falando da idolatria, de imagens, né? E aí continuou falando, aí então tornaram-se cheios de toda espécie de, olha só, que monte de coisa que vem aqui, decorrente do que começou lá, tá? A causa aqui, a base aqui foi o quê? Idolatria. Olha só, aí vem, então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, que é dar o seu jeitinho para pecar, que quer pecar, né? Praticar o mal. Desobedecem a seus pais, olha só isso aqui. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Alguma coisa familiar aí para você? Olha aí. Sem amor e respeito à família. O que mais está tendo, gente? Meu Deus. Sem qualquer misericórdia para com o próximo. Isso aqui também, ó, sobre a vida desregrada aí. Ele não tá nem aí se tá usando o corpo do outro, se vai ferir emocionalmente o outro, né? A questão da defraudação emocional. Não tá nem aí, não tá nem aí. A pessoa quer o prazer próprio e não tá nem aí porque o outro, o que vai acontecer com o outro, porque, né, ou também, né, as consequências geracionais para os seus filhos, a pessoa não tá nem aí. Ela quer curtir a vida, né? Quer ser ser feliz, né? Que o mundo diz, né? Ser feliz no sentido assim, vou viver os meus prazeres e ninguém me impeça e não quero saber o que ninguém pensa, muito menos o que Deus pensa, né? Então é isso que tem acontecido. Então, ó, sem qualquer misericórdia para com o próximo, inclusive também a vida desregrada, né? Sem misericórdia para com o próximo, levam muitos homens a não estar nem aí se a mulher engravidar e muitas mulheres a abortarem, né? Que misericórdia está tendo com esse bebê dentro do ventre,
né? Então a pessoa fica assim, ó, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, agora olha que detalhe esse texto, que ele está falando assim, não é porque eles não sabem que é errado, não. Eles sabem que é errado, mas faz mesmo assim. Olha só. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Olha só que coisa séria. Nós já falamos, né? O salário do pecado é a morte. Jesus já pagou nossos pecados lá na cruz. Para quê? Para que a gente viva para Ele. Agora em santidade, sem pecar. Ele não morreu para a gente continuar pecando. Ele morreu para a gente viver para Ele, né? E aí não é o que está acontecendo, né? E não só praticam tais atos, como aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Aí é o que eu falei, né? Às vezes a pessoa ainda tira a onda que o pai e a mãe, não, meu pai era pegador mesmo, meu pai pegava todas, né? E eu sou igual ao meu pai. E tá achando bonito ainda, né? Mas também outras pessoas, né? Não só ali da família, mas aqui, ó, defendem aqueles que também assim procedem. A pessoa se sente melhor em defender quem tá fazendo o mesmo pecado dela, né? O mesmo erro dela. E aí, para se justificar naquele pecado, né? Mas, né? Igual eu comentei aqui, né? Mas o pastor também traiu a esposa, né? Mas o filho do pastor também é um galinha, tem um monte de namorada. Mas não sei o que tá e quer, entendeu? Então, não pode se justificar com o erro do outro e nem pode aprovar, né? Porque muitos vão, né? Para se sentir melhor, para me sentir melhor com o meu pecado, eu aprovo. Pode isso? Pode, porque, né? Eu também quero praticar, eu também estou praticando, né? Então, é muito sério, gente. É muito sério, tá? Mas vamos lá. E aí, gente, deixa eu só dar mais uma lida aqui nesse... Só para você internalizar, você entender. Depois você lê com calma também, tá? Mas vamos lá, Romanos 1, 22. Presta atenção nisso aqui. E proclamando-se a si mesmo como sábios, né? Muita gente ainda tira vantagem ainda. Que é você que é boba, que tá aí vivendo em santidade, sua bobinha, né? Esperando em Deus, hein? Que besta que você é, né? Então, se acha sábio ainda de ficar, enfim. Então, mas eu só vou ler agora, né? Que eu já comentei demais. Vamos lá. E, proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente as continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. É a palavra de Deus, sem comentário nenhum, tá? É a palavra de Deus, tá bom? Agora eu só quero te conduzir aí no texto de Salmo 115, vamos lá, dar uma olhadinha. Salmo 115, verso de 4 a 8, tá? Nós vamos ler, ó.
O título do Salmo 115 é O Único Deus Verdadeiro, tá? E lá no verso 4, né, do 4 a 8, vai dizer assim: Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que nele depositam confiança. E é aqui que eu quero chegar na questão da idolatria, né? Além de tudo isso que a gente leu já em Romanos, tudo que a gente já falou aqui na live, né? Aqui nesse texto de Salmo 115 fala que quem fabrica e quem confia, né, em imagens tornam-se como eles. E como que eles são, né? Ela falou aqui, né? Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda, tem negócio, não. E tem mais uma coisa que eles são, que isso também eu aprendi com a pastora Tânia Tereza, que ela ensina isso quando ela explica sobre maldição hereditária, tá? Tem uma outra coisa sobre as imagens. As imagens também são solitárias. As imagens não têm família. A única família que existe, né, de imagens de idolatria é a tal da Sagrada Família, onde a mãe Maria é virgem, né? Não consumou o casamento. Então, é só solidão, só tem solidão. Só tem solidão. Até quem casou é solidão, solidão, solidão. Então, outra, né, consequência da idolatria é a solidão. E aí eu volto aqui para você entender. No Brasil, o que você acha? O que você acha que está acontecendo no Brasil? O que você acha? Vamos pensar juntos aqui. O que tem a ver a idolatria com a solidão no Brasil? Com toda essa solidão. Não só de solteiros, mas casados, divorciados, viúvos e que estão sozinhos, vivendo solidão. A maldição aqui, né? A maldição aqui é, sejam como eles, quem os fabricam e todos os que nele depositam confiança. Aí você vai me dizer, ai Dani, mas eu não sou idólatra, eu nunca fui idólatra, não tinha esse negócio de imagem, né? As outras formas de idolatria também, mas você vê que a Bíblia bate muito na tecla da idolatria de imagem, né? Porque confiar, né, na imagem, orar a imagem, se prostrar diante da imagem, isso tudo é cultuar a imagem. Tá? É confiar, orar para a imagem. Como que você diz, eu não confio em imagem, mas você faz pedidos ao santo tal que é uma imagem. Como que você pede uma coisa a quem você não confia? Você vai pedir alguma coisa para a parede? Por que você pede para a imagem? Porque você confia. Vocês estão entendendo? Então é muito, muito sério. Então tornam-se como eles. Tornam-se como eles como? Cegos espiritualmente também, né? Vamos aqui, vamos aprofundar isso aí. Não andam, né? Caminhar no caminho do Senhor, não apalpam, não entendem, não tem entendimento, não tem, enfim. Complicado. E são solitários. Então tornam-se como eles, também solitários. É muito sério, é muito, 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 muito sério. E aí, né, você vai dizer, mas eu não sou idólatra, eu nunca fiz isso e tal, e enfim, ou já fui, mas já me arrependi, já tô com o Senhor e tudo mais, vivo uma vida de santidade, por que que eu tô sozinha? Por que que eu não casei? Por que que, né? Então, assim, dentre tantos outros motivos, que pode ser por outros motivos, né, gente? Mas pode ser, sim, uma herança maldita. Pode ser maldição hereditária, sim, de idolatria, né? E aí você vê aí até a sua quarta geração passada, se não teve idolatria na sua família. Aqui, brasileiros, estamos falando de Brasil. Não teve, não? Idolatria, não, na sua família? Que eu acredito que toda a família brasileira tem. Sinceramente acredito, né? O que eu aprendi também com a pastora Tânia Tereza, o que ela fala, então eu entendo assim também. Então, o que acontece? Tá aí. É mais uma das consequências da idolatria. Além de tudo isso aqui que a gente falou, porque o próprio fato também, né, como o rapaz comentou, né, no post que eu comentei com vocês, o pessoal tá ficando sozinho porque, né,
por conta dos pecados, né? Aquela coisa. Hoje um rapaz na igreja, ele desconfia, ele fica assim. Antigamente, né? Se pensava assim, não, eu quero arrumar uma menina da igreja, né? Uma menina que está em santidade, uma menina virgem, né? Uma menina e tal. Eu quero uma menina assim para mim. Hoje os rapazes já não têm mais essa segurança. Eles sabem que mesmo que a moça seja da igreja, ela pode não ser a santa que parece que é, né? E da mesma maneira, né? As meninas estão assim, mesmo o rapaz da igreja, as meninas estão assim, mas será que ele é gente boa mesmo? Será que ele serve a Deus mesmo? Porque o que tá de gente, né, que casou na igreja bonitinho e que hoje tá apanhando do marido, que tá levando o chifre do marido e casou na igreja bonitinho. Então hoje tá assim. Então tem a consequência, né, do próprio pecado em si, porque agora as pessoas estão com mais medo, estão, né, eu vou casar mesmo? A pessoa pensa 1000 vezes antes de casar. A pessoa que tem um pouquinho de senso, de inteligência, não vai sair casando, né? Quer conhecer a pessoa primeiro e tudo mais. Por quê? Porque o negócio tá feio. O negócio tá feio. Então, isso também, né? Também a questão do, né, a liberdade sexual. A pessoa quer a liberdade sexual. Se ela quer a liberdade sexual, ela não quer casamento. Porque ela não quer ter um compromisso sério, né? Uma aliança de morte, uma aliança de sangue, né? Que é até a morte, né? Ela não quer isso. Se ela quer a liberdade sexual, ela não quer casamento. Isso se opõe ao casamento. Então, tantos solteiros, que tem gente que tá solteiro não é porque quer não, mas, né, às vezes é questão da maldição. Mas tem gente que tá solteiro porque quer viver numa vida de pecado. Simples assim. E infelizmente também dentro das igrejas. Infelizmente. Tem sim. Tá. Então tá, né? Falando tudo isso aqui, beleza. E o que a gente faz, Dani? O que a gente faz? Né? Se a minha família lá, meus pais, meus avós, meus tataravós, todo mundo foi idólatra. Realmente eu tô aqui sem casar, já tô com não sei quantos anos. Será que isso tem a ver? E o que eu faço então? Como é que eu faço pra, né, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar tanto o meu país, né? Porque isso é que eu sempre bato na tecla aqui, eu sempre falo isso aqui. Né? Não é para você orar só para você, gente. O bagulho tá sério, vamos dizer assim. O negócio tá seríssimo, não é só para você. Não é orar só para você. Você precisa orar para você e você precisa orar também pelo nosso país. As famílias, é preciso nascer mais famílias. Entendeu? Outro dia eu vi uma caixinha de perguntas da Campanholo, Ana Carolina Campanholo, que é a autora daquele livro de feminismo, e alguém perguntou a ela assim, o que a gente faz para combater o feminismo, né? Se eu quero fazer alguma coisa para combater o feminismo. E ela respondeu assim, seja um cristão e constitua família. E até entre nós cristãos não tá constituindo família. O negócio tá difícil. Então, o que acontece? A gente precisa lutar. Mas primeiro, né, a luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra as potestades, né? O mundo espiritual aí precisa lutar. E como é que a gente guerreia com essas questões? Como é que a gente faz isso? O que a gente faz? Vou só orar? Vou só como é que é? Então, a gente precisa tanto se arrepender dos nossos pecados, se converter dos nossos maus caminhos, se arrepender, se voltar para Deus, orar, buscar o Senhor, orar por nós e orar também pelos outros, tá? Como a gente também precisa se arrepender como linhagem, como geração, tá? Pelos pecados que foram cometidos pelos nossos antepassados, né? É aquela coisa, né? Se arrepender mesmo, é chorar diante do Senhor. Senhor, eu não compactuo com a idolatria dos meus antepassados. Eu não compactuo. E todos os pecados, gente. Todos os pecados geracionais. Por isso que eu recomendo, mais uma vez, fortemente, que você veja esses vídeos lá da pastora Tânia Tereza, tá? Veja, e ela faz uma oração no final, você vai entender, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos também nos arrepender, nos condoer pelos pecados que os nossos antepassados cometeram. Porque não foi certo, feriu a Deus. Foram coisas que ofenderam a Deus, tá? Então, não é pra gente achar que tá tudo bem, que tá normal, não, gente. Se você teve um antepassado, né, um pai, um avô, que matou alguém para pegar a terra, ou que roubou a mulher do outro, ou que deu calote no outro,
Você não pode achar isso bonito, ou achar normal, ou achar natural. Isso era assim mesmo naquela época. Não. Nós temos que nos voltar para Deus, nos arrependermos desses pecados dos nossos antepassados, entendeu? Nos condoermos com isso, Senhor, isso não está certo. Eu não quero ser assim. Nisso aí eu não posso, eu não compactuo, eu rejeito essa herança, eu renuncio a essa herança. Tá? Então é isso que nós precisamos fazer. E lá um texto também muito conhecido, que, né, para a gente entender aqui, um texto muito conhecido, está lá em 2 Crônicas 7:14, né, um texto muito usado aí, que tem a ver também com a questão territorial, né? Fala bem assim, ó. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, está falando de crente, você que aceitou Jesus, né? Você que tem o Senhor como seu Deus, o seu Senhor e Salvador da sua vida, tá? Então, ó, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Já não é de hoje que eu estou com esse entendimento. Dani, não é só você casar. As pessoas precisam casar no Brasil. No Brasil. Sarar a terra. As pessoas precisam casar, precisam constituir família. Tá demais, tá demais, tá demais. Tá muita gente ficando velha sem casar. Nós precisamos nos voltar para Deus, ó. Se o meu povo que se chama pelo teu nome. E aqui ele não está chamando a responsabilidade dos ímpios, não. Ele está falando o povo que se chama pelo meu nome. Ele está falando de você, cristão. É para você orar. É para você buscar a Deus. É para você se arrepender. É para você se converter dos seus maus caminhos. É para você orar pela sua família. Se arrepender pelos pecados geracionais. É você. Tá? É você. Então, ó, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros e curarei a sua terra. Eu quero ver todo mundo casando. Ore, irmã, que você vai sentir uma alegria tão grande quando você vê os outros casando. Em vez de você ficar com inveja, você vai sentir alegria. Oh, meu Deus, graças a Deus, mais uma família se formando. Aleluia, Senhor. No Senhor, glória a Deus, aleluia. Casa mais gente, Senhor. Casa mais gente, casa. Casa o povo, Senhor. Promove os bons encontros. Prepara essas mulheres para serem boas esposas, conforme a palavra de Deus. Prepara esses homens para serem bons maridos, conforme a palavra de Deus. Que as famílias já nasçam top. Né? Conforme a palavra de Deus, para que as próximas gerações sejam gerações abençoadas e não amaldiçoadas. Vamos fazer a nossa parte. Então isso aqui ele está requerendo do povo dele. Agora tem mais uma coisa para requerer do povo dele. Você não acha, né? Eu até comentei um pouquinho, né? Dei um spoilerzinho no início. Você não acha que quanto mais gente fizer parte do povo de Deus, se converter, né? Aceitar Jesus, e agora virar mais um orando e buscando ao Senhor e se convertendo aos seus maus caminhos. Percebe? Quanto mais gente tiver que estiver em obediência, amando a Deus, saindo da desobediência, saindo da vida do pecado, mais a terra será abençoada. Então você deveria pensar nisso. É interesse seu, querido, querida, é interesse seu levar a palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas venham a Cristo, se arrependam dos seus pecados. As pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que ainda não receberam a Jesus, é interesse seu também, porque o Senhor vai sarar a terra. Quanto mais gente estiver buscando ao Senhor, entendeu? E tem outra coisa ainda também que eu quero te incentivar aqui, a levar a palavra de Deus e orar para conversões também, né? Que a Bíblia fala que aquele que conduz alguém ao arrependimento cobre uma multidão de pecados. Então assim, Jesus já morreu na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, mas a Bíblia também diz, né, o que eu falei lá, né, da matériazinha de hermenêutica. Você tem que levar, você tem que entender a Bíblia como um todo. Você não pode ficar num versículozinho só. A Bíblia fala que encobre uma multidão de pecados. Tá lá, eu anotei aqui também. Ó, Tiago 5:20. Aquele que converte o pecador do seu caminho errado,
salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Pecado, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. A Bíblia fala que todos pecaram. Nós precisamos cobrir essa multidão de pecado nossa. Então é interesse nosso que queremos ser alcançados, né, pelas bênçãos do Senhor e não por maldições, que cada vez mais tenham pessoas convertidas. Então, faça a sua parte, aquilo que o Senhor tem te conduzido a fazer. O ID é para todos. Pregue, né, se necessário, use palavras, né? Tenha uma vida que condiz, uma conduta que condiz com o seu posicionamento de filha de Deus, de filho de Deus. Você é filho do rei, você tem uma conduta diferenciada. Uma conduta de obediência, de amor ao seu pai. Não pode ficar por aí. Tem que ser radical. Radical contra o pecado. É radical contra o pecado. Tá? É radical contra o pecado. Quem sabe assim, Deus terá misericórdia de nós. Vai sarar a nossa terra. E nós vamos começar a ver aí muitos casamentos. Como antigamente, eu lembro quando eu era criança, assim, adolescente, parecia que as pessoas casavam mais. Pelo menos as pessoas ao meu redor, não sei vocês. Como é aí com vocês, né? Parecia que tinha gente casando o tempo inteiro. Os jovens se casavam. E como o tempo foi passando, e eu tô vendo cada vez mais pessoas que não se casaram, não se casam, estão demorando muito casar, ou pessoas que casaram e separaram, entendeu? Pessoas, às vezes, da minha idade, que já casou 2 vezes e tá sozinha de novo, entendeu? Então tá muito assim. Isso não pode, a gente não pode se conformar com esse mundo, com o pecado, com tudo que está acontecendo. A gente precisa fazer alguma coisa. Deus conta conosco, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Ele está falando que o povo dele está andando em maus caminhos. Se você não enxerga em você pecados, é o que eu falei aqui. Ore a Deus, Senhor, se eu estou cometendo algum pecado, me faz enxergar, me mostra. Som do meu coração, vai ver se há em mim algum caminho mau, endireita aqui minha vereda. Eu quero te obedecer. Eu quero ser santa, eu quero ser santo, eu quero fazer a tua vontade, eu te amo, eu quero fazer por amor. E aí as coisas vão começar a mudar. Mas não é um sozinho. Porque, como eu falei, tem a questão do território, tem a questão da hereditariedade e tem a questão do território. Então é interesse nosso que outras pessoas no Brasil tanto se convertam, né, que são ímpios, mas também dentro do nosso povo que também se humilhem e orem. Eu estou aqui insistindo nesse perfil. Vamos orar pelos solteiros. Socorro, Deus. Forme as famílias da geração. Essa galera que está envelhecendo. Vamos orar, gente. Vamos orar por nós e por todo o Brasil. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Né? Lá no meu canal do Telegram, tem lá algumas dicasinhas assim, né, de oração, motivo de oração. Você pode entrar lá, deve ter link aí na bio. Você entra lá e faz parte, começa a orar, faz um compromisso de orar sobre isso, faz um compromisso de acertar a sua vida, tá? A sua vida e ser influência positiva, de santidade, de vida com Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Porque é interesse seu também. Que o nosso território, que a nossa terra seja sarada também nessa área. Também nessa área. Precisamos lutar, nos posicionar, guerrear, orar, se humilhar. E parar de pecar, né, gente? Se arrepender, parar de pecar. Se arrepender também pelos pecados geracionais dos nossos antepassados. Amém? Então vou encerrar por aqui. Eu acho que essa live deu umas 2 horas, né? Era um assunto mais pesado, mais cheio de coisa. Mas nós vamos encerrar por aqui, tá? Só dar uma olhadinha aqui no... só um comentário aqui, né? A menina enviou, já fui católica, agora entreguei, né, a minha vida para Jesus, hoje vejo isso como errado mesmo. Amém, irmã, glória a Deus. É isso aí.
Então, gente, deixa eu ativar aqui os comentários, né? Ativar os comentários, só para me despedir aqui de vocês, tá? Mas nós estamos encerrando. Eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Na live. Eu vou tentar salvar aqui para assinantes essa live, tá? Vou tentar salvar aqui, vou ver como vai ficar, se eu vou conseguir aqui. E a gente se vê na próxima semana, tá? Vai ter uma live aqui com a participação especial da Priscila Azevedo, do perfil Casando Depois dos 40, tá? Vai ser uma bênção, ela é uma bênção, gente, já comecem a seguir ela, tá? Eu botei também o perfil dela lá nos stories para vocês seguirem, e semana que vem também vai ser uma bênção, tá? Ai, que pena que cheguei tarde, Pois é, vou tentar salvar aqui, tá? E depois eu vou fazer alguns cortes, alguns pedacinhos e vou publicando aí pra vocês alguns trechozinhos dessa live, tá bom? Então, obrigada, Deus abençoe vocês, espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido bênção na sua vida e que o Senhor termine de completar a obra aí, aquilo que foi falha minha, que o Senhor conserte aí na sua cabeça e abençoe aí o seu coração de modo a completar aí o que foi falado, tá bom? Enfim. Então, tchau, gente. Que eu acho que já ficou muito longo. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau.